Para Reinaldo Azevedo, o presidente Lula não cometeu de forma nenhuma delito eleitoral no caso do desfile da Acadêmicos do Niterói em sua homenagem. Ele ouviu os alertas e a gente vai falar sobre isso agora. Será que cometeu ou não cometeu? Qual que é a opinião do Reinaldo Azevedo? Vamos lá, plantão do Meteoro. Pedro Zambarda está aqui com a gente. Pedro Zambarda vai trazer o que disse Reinaldo Azevedo e também dar sua opinião sobre o caso, mas sempre lembrando que o Pedro está no @drops de jogos. Você pode se inscrever. Inclusive o Pedro prometeu se vestir de Sonic se ele chegar a 10 mil inscritos. É isso? É isso aí. Joguei o link de novo porque eu sou abusado. Lúcio, é o seguinte, tava até vendo, o pessoal da esquerda tá bastante chateado com esse rebaixamento, né? Porque, assim, eu não sei se você viu o desfile, Lúcio, mas por mais que tenham defeitos, e a questão do desfile de escola de samba no sambódromo é um cálculo ali de falhas, né? Teve algumas falhas em carros, teve algumas outras falhas. É uma escola que tinha vindo do o grupo Gold, que eles falam, né? Mas é tipo o grupo de acesso, né? E aí foi rebaixado novamente. Mas fez uma homenagem, na minha opinião, assim, bonita ao presidente, né? O problema todo que eu acho que é o seguinte, para mim, Lúcio, para mim a maior biografia do Brasil é Fernando Moraes, que escreveu a biografia do Lula, tá no segundo tomo da biografia, parece que são 3 livros, né? E para mim, Lula é um personagem que representa o Brasil. E não falo isso por ser lulista, não. Eu acho que mesmo as pessoas que odeiam Lula deveriam ler mais sobre a história do Lula para entender como esse país funciona, né? Só que o problema é o seguinte, fazer esse desfile em ano eleitoral é pedir para ser associado a crime eleitoral. Eu tenho trocentas críticas à ministra Carmen Lúcia, mas a Carmen Lúcia estava correta no paralelo que ela traça. É uma areia movediça fazer isso. O pessoal alertou. O Reinaldo Azevedo falou explicitamente no programa dele na Band News que a Janja desfilar seria o maior dos erros, colocaria o Lula, de fato, num possível crime eleitoral. E o fato é que ela não desfilou, ela ouviu as críticas públicas que foram feitas, não desfilou, o presidente ficou no camarote ali com Eduardo Paes e ficou na participação protocolar que ele pode fazer a qualquer momento, inclusive. Ele poderia ir num desfile que não é homenagem a ele próprio. E aí o Reinaldo diz o básico aqui. E é importante a gente espalhar esse corte do Reinaldo, porque não tem crime eleitoral, inimigos, né? Inimigos bolsonaristas, né? Desculpa, não tem crime eleitoral, gente. Esquece. Sabe o que é crime eleitoral? Outdoor do Flávio Bolsonaro em Manaus em fevereiro de 26. Que não é fake news, tá? Eu postei essa imagem, o pessoal falou que era inteligência artificial, mas eu chequei nos veículos manauaras. Tá lá. Não sei se é crime do Flávio, mas é uma propaganda antecipada de toda forma. Vamos ver aqui o Reinaldão. Estão em êxtase. Aí, a escola caiu, olha aí, o Lula não é de nada. O Lula derrubou. Então, se não é de nada, vamos parar com a história de que foi exploração política. Olha, né? Se o tiro saiu pela culatra, mas a verdade é que não é isso. Como lembrou o Vólio Bene, você lembrou, Vólio Bene? Você chegou a falar das mais informações aqui? Ainda não. Em 14, nos últimos 20 anos, a escola que teve ascenso, que ascendeu no ano anterior, teve descenso depois. Em 14 das 20. Agora, acho que 15 e 21, só veio isso para mim. Então, agora, 15 e 21. Então, em 21 ascensos, 15 descensos. Então, queridos, não é por causa do tema, do Lula, etc., que houve, evidentemente, que a escola caiu, né? Agora, nem seria diferente. É claro que eles iriam explorar isso, estão explorando. E aí, eu quero aqui chamar atenção para uma coisa. Tem muita coisa, fica aí. Nós vamos falar de Supremo, investigação, a quebra de sigilo operada por funcionários da Receita, de ministros do Supremo, gente achando que é assim mesmo que tem de ser. Enfim, a hora que o mundo enlouquece, nós procuramos manter o eixo, sempre que possível. Não é, Vólio Bene? Não é, claro. Lucas Belotti? Sim, exatamente. Lambe a minha inteligência que eu vou, Lucas Belotti. Então, melhor ouvir isso que ser surdo, Lucas. Sim.
Lula desfile, evento desnecessário, mas não houve crime. Isso é... Vocês são testemunhas de que eu disse aqui que nada daquilo deveria ter sido feito. Certo, Valdemar? Certo, certíssimo. Aí eu disse, não. Agora, proibir, como pediram para proibir, também não fazia sentido. Risco de haver crime eleitoral era gigantesco. Sim. Eu falei aqui para a primeira-dama, não vá. Ela não foi desfilar, né? Estava lá no camarote junto com Lula. Os ministros também não. Eu acho que tudo ficou no orbital da legalidade. Vocês lembram o conceito de orbital ainda do colégio ou não? Não, né? Não era. Não estudaram química, por isso que foram para fazer humanas. Fazer humanas. Orbital, espaço onde o elétron fica passeando assim, ó. Ficou no orbital da legalidade. Vai bem, Lucas. Sim. Deveria ter sido feito? Não. Não. E não que a letra do samba seja ruim, hein? A letra do samba tem ótimas passagens. É boa. Tem ótimas passagens. Agora, exalta um político vivo, exalta um político que é pré-candidato à presidência, exalta um político que move rancores de uma extrema-direita ensandecida, né? Quer dizer que não há crítica legítima ao Lula e bem feita? Claro que há. No geral, não é a que se faz, mas há, evidente, como todo mundo. Vai bem, tem gente que critica até a mim, você imagina? Ora. Então, Lúcio, é o seguinte, o que o Reinaldo falou mesmo, tá? Tirando as brincadeirinhas aí que, sinceramente, dá pra gente pular. Mas o lance é o seguinte, ficou no orbital da legalidade. Qual é o problema todo, gente? O Lula não tinha como impedir esse processo de acontecer, tá? Ele não estava na cabeça da escola de samba. A escola que resolveu chamar a atenção de todo mundo fazendo um samba enredo em nome do presidente. O presidente achou legal ir para lá prestigiar a homenagem. Talvez esse tenha sido o maior erro dele. Podia ter rolado isso sem a presença dele lá, mas ele foi e ainda assim ficou dentro do limite da legalidade. Aí, o Reinaldo é um esquerdista, Pedro Zambarda é um esquerdista, o Lúcio é um comunista. Tá bom, você não precisa confiar em nenhum dos três, nem dos jornalistas que estão ali com o Reinaldo. Vamos pro UOL. Desfile, lembrando que o Reinaldo não tá mais no UOL, tá? Desfile em homenagem ao Lula feriu lei eleitoral, especialistas comentam. Vamos ver o que o UOL diz. Especialistas em legislação eleitoral ouvidos pelo UOL e que assistiram ao desfile da Acadêmicos de Niterói divergem sobre abuso de poder político e propaganda eleitoral antecipada. A escola homenageou o presidente Lula. O que diz a lei? Em ano eleitoral, exaltar as qualidades dos pré-candidatos sem pedido explícito de voto não configura propaganda antecipada. A regra está prevista na Resolução 23.457 de 2015 da Justiça Eleitoral. A Constituição, porém, proíbe promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. No artigo 37, ela prevê que a administração deve ser feita com impessoalidade, a publicidade deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal. Gastos podem levar à investigação por abuso. Desde 2015, o artigo 18b da Lei das Eleições diz que descumprir limites de gastos de campanha permite abrir uma investigação. Em caso de comprovação de abuso, a chapa ou o mandato podem ser cassados pela Justiça Eleitoral. O que dizem os especialistas? Especialistas divergem sobre propaganda eleitoral antecipada no desfile da Acadêmicos de Niterói. Para o ex-juiz Marlon Reis, idealizador da lei da ficha limpa no movimento Combate à Corrupção, o desfile não fez publicidade eleitoral do presidente Lula. Assisti ao desfile e não observei pedido de voto nem tentativa expressa de indução do eleitorado, elemento indispensável para a configuração de propaganda eleitoral antecipada. No desfile, além de inexistir qualquer chamado de voto, tampouco houve referência à pré-candidatura. Guilherme Gonçalves, fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, também não viu propaganda eleitoral no desfile. A montanha pariu um rato, declarou ao UOL. O fato de ter havido manifestações a respeito das circunstâncias políticas da história de Lula não converteu esse desfile num ato de propaganda eleitoral.
Para que tenhamos uma hipótese de propaganda eleitoral antecipada, é preciso cumulativamente o candidato, o cargo almejado, as qualidades e o projeto político desse candidato, e, sobretudo, o pedido explícito de votos. Mestre em Direito vê limites eleitorais extrapolados. Rodrigo Cirineu, também integrante da Abradep, essa associação, discorda do colega e acredita que o desfile extrapolou limites eleitorais. Mestre em Direito e professor de pós-graduação da UERJ, defende que os pedidos de voto podem ser dados em contextos como a visibilidade do enredo e as palavras mágicas. Extravasam a livre manifestação artística assegurada das escolas de samba quando o desfile perpassa por enaltecer a figura do presidente Lula, tratar como chacota o Bolsonaro e fazer uma remissão também do número do PT, falando daquelas coincidências dos 13 dias e tudo mais. Agora você vê, Lúcio, são 2 especialistas a favor de que não houve propaganda eleitoral e um contra só. E eu tenho um quarto ali que fala do contexto maior, que deveria rever essa questão da conduta do presidente no dia. E assim, no G1 e nos veículos todos, o PT está dizendo que não há fundamento jurídico em críticas da oposição sobre o desfile em homenagem ao Lula. Sinceramente, Lúcio, não tem. Não há mesmo justificativa. Os caras vão meter pedido de impugnação, de impeachment, vão espernear à vontade. Sim, a escola pode falar do Bolsonaro como Bozo, sim. A escola não é comitê eleitoral de campanha, gente. As pessoas não gostam do Bolsonaro. Tem gente que não gosta do Bolsonaro. Desculpa aí, bolsonaristas. Vocês não gostam de chamar o Lula de ladrão? Faça então o desfile de escola de samba chamando o Lula de ladrão, ué. Liberdade de expressão, né, Lúcio? Dependendo do que acontecer, você pode ser processado, porque o presidente não foi. O processo dele foi anulado. Uhum. Mas se você quiser falar, você pode falar. E aí uma última coisa, só para fechar meu comentário mesmo, que aí o Reinaldo meio que falou isso, mas eu vou só resumir. Eu acho que isso vai perder força na eleição, Lúcio. Ninguém vai lembrar, em outubro, novembro, ninguém vai lembrar disso. Nós falamos sobre isso no outro corte que a gente falou sobre esse desfile, que de fato, com o fim do carnaval, cara, isso daí tende a cair muito no esquecimento. A gente sabe como que é, por exemplo, se vocês lembrarem o que Steve Bannon, né, com a estratégia do Trump, o que ele fazia na época, a ideia era sempre ter um fato novo quase que diariamente, ou numa periodicidade muito curta. Por quê? Porque as pessoas tendem a esquecer o fato anterior. Então, o estrategista do Trump queria sempre que o presidente Trump ficasse criando um fato novo, mesmo que fosse absurdo. Isso mostra, né, que se olha para o público, para o povo como um todo, como um público que esquece muito rápido de fatos, né? E isso vai acontecer. Então, talvez a extrema-direita traga isso de novo lá na eleição, talvez, mas assim, é muito pouco provável, tá? Muito pouco provável mesmo. Se teria algum estrago de narrativa em WhatsApp, com aqueles conservas da família tradicional, isso já foi, já chegou nas pessoas, né? Daqui para frente não tende a... Inclusive, muitos parlamentares de extrema-direita estavam com a arte prontinha do rebaixamento da escola para postar. Porque, como o Reinaldo falou ali, era claro que era uma possibilidade grande, porque é uma escola pequena, uma escola que tinha acabado de subir, primeira vez, fazendo um desfile com menos recurso do que outras escolas, tinha uma grande possibilidade mesmo. E a escola, sabendo de tudo isso, apostou num vai ou racha, levou um tema mais polêmico para tentar se mostrar, para tentar trazer algum tipo de destaque, e conseguiu. E conseguiu. Talvez não tenha conseguido os pontos que precisava para se manter na primeira divisão ou na divisão principal do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas conseguiu gerar algum tipo de valor, de atenção, pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Então a escola conseguiu o seu intento, né, mesmo sendo rebaixada. E aí a extrema-direita já estava pronta, né, para sapatear em cima disso, mas de fato, se isso vai prejudicar alguma coisa a eleição do Lula, eu acho muito difícil. Agora, Pedro, de fato é um risco que se correu.
especialmente com a presença do Lula lá e tudo mais, não porque isso configura crime eleitoral, porque como a gente viu alguns especialistas falando, de fato não tem materialidade. Agora, a gente sabe que o judiciário brasileiro não é lá muito tendencioso à esquerda. A gente sabe que os parlamentos, em relação a pedido de impeachment e tudo mais, não tem a tendência de seguir a proteção à esquerda, pelo contrário, né? Então, esse, para mim, foi o maior risco, sabe? Se colocar numa posição em que pode abrir brecha para um judiciário que a gente viu como foi na Lava Jato, né? Enfim. Não, é terrível, cara. É uma. Tipo, abrir uma brecha na defesa, né? Desculpa aí, querida, é isso. Não, imagina, sem problemas. Quero saber o que vocês acham de tudo isso. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.